Louvado seja o Senhor. Você sabe, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que ele foi crucificado no meio entre os dois ladrões. Mesmo na sua morte, o Pai o coloca no centro. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos no cenáculo. A Bíblia diz que ele apareceu no meio dos seus medos. Eles estavam se escondendo no cenáculo. Jesus aparece em meio aos seus medos. Coloque Jesus no meio do seu medo e veja seu medo desaparecer. João, no livro de Apocalipse, ouviu uma voz atrás dele dizendo: o leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele se virou, em vez de um leão, ele viu no meio um cordeiro, no meio do trono de Deus. Jesus quer estar no meio do seu casamento, seu ministério, suas igrejas, seu coração. Amém? Quando ele está no meio, todas as coisas estão unidas nele. Nele, todas as coisas consistem. Boa noite a todos vocês. Que privilégio é mais uma vez lavar os pés com a água da palavra dele. Me sinto honrado, privilegiado. Você conhece Joe e eu, somos pessoas comuns. Na verdade, não gostamos da ideia de estarmos na sessão e, você sabe, desaparecermos ou sermos levados para fora. Se pudéssemos, você sabe que não é possível, se pudéssemos, gostaríamos de apertar a mão de todos os ministros, porque você é tão importante quanto fazer o que Deus está chamando você para fazer. Desejamos ter tempo e falo no nome de Joe também, que podemos apenas abraçá-lo, encorajá-lo e dizer-lhe que você está fazendo algo grande para o reino de Deus. Quero honrar você. Sabe, eu amo a maneira como a Bíblia descreve Jesus na última ceia. A Bíblia diz Jesus, sabendo de onde ele veio, sabendo para onde vai, sabendo que o Pai entregou todas as coisas em suas mãos, ele se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos. Não, isso é apenas aqueles que estão seguros de quem eles são em Cristo. Eles podem servir. Pessoas orgulhosas são pessoas inseguras. Quando eu vejo alguém orgulhoso, tenho pena deles. Jesus, sabendo quem ele é, sabendo que o Pai deu todas as coisas, ele se abaixou e serviu. Aleluia. É uma honra servi-lo. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Lembre-se que em nossa primeira reunião, dissemos que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meu ministério é desvendar a beleza da nova aliança. Essa é a minha comissão no Senhor. Vamos apenas parar um pouco e lembrar que somos filhos da nova aliança. 1 João 4,10. Isso é o amor. Essa é a definição de amor. 1 Coríntios 13. A definição de amor. 1 Coríntios 13. O amor é paciente. O amor é gentil. Outra descrição do amor. O amor é definido assim: o amor não porque o amamos a Deus, mas porque Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Observe que o amor não é amarmos a Deus. E ainda assim, por muito tempo, a ênfase da igreja tem sido: você deve amar a Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Mas isso é amor, não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou. Por 1500 anos, os filhos de Israel, o povo judeu, estava sob a lei, e a soma total da lei é que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. E alguém fez isso? Nem mesmo o melhor deles. Davi falhou e Deus sabia que ninguém poderia, e é por isso que a lei foi dada. Até o maior mandamento foi dado para expor a falta, a necessidade do homem. Ninguém poderia amar a Deus, até que o homem perfeito viesse. E então, depois de 1500 anos, Deus disse: chega. Você admite que agora não pode me amar? Deus disse: eu vou te amar de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Ele nos deu sua vida. Aleluia. Então, o amor não é o nosso amor por Deus, é o amor de Deus por nós. E a lei
Você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, mas não estamos sob a lei, estamos sob a graça, onde Deus nos ama com todo o coração, com toda a sua alma, e nos deu seu Filho. Aleluia! A lei é uma maneira antiga e moribunda. Você vê o número de vezes que Deus disse: não se aproxime para que não morra. A frase "para que você não morra" aparece tantas vezes em Levítico, Deuteronômio. É um caminho todo moribundo. Sob a lei você deve entrar com medo, mas sob a graça o caminho novo e vivo. Quanto mais você vem, mais você vive. Se você está doente, quanto mais você vem a Deus, mais você vive, porque é um novo e vivo caminho. Aleluia! A lei, Deus exige justiça dos homens falidos, e os homens não podiam, e Deus sabia disso. Mas sob a graça, Deus concede justiça como um presente aos homens. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Amém? Quando Jesus desceu da montanha das bem-aventuranças, havia um leproso que se aproximou dele, e não sabemos como ele se filtrou na multidão, talvez escondido, porque como leproso ele não deveria estar ali. Ele veio até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Então ele não tinha dúvidas, Deus pode. Sua dúvida era se Deus está disposto a usar o seu poder por ele. A primeira coisa que Jesus fez foi tocá-lo. Uau! Este homem não era tocado. Há muito tempo, quando ele vê seus filhos de longe, antes de ser infectado, agora as crianças estão crescidas. Ele não pode abraçar seus filhos, ele não tem permissão. E a primeira coisa que Jesus fez por este homem foi tocá-lo. Ele humanizou o homem. E Jesus disse: eu estou disposto, fique limpo. Imediatamente a lepra deixou. Sob a lei, se você é impuro e você toca no limpo, você torna o limpo impuro. Jesus desceu e trouxe a graça. Jesus, o limpo, tocou no impuro e o impuro se tornou limpo. E escute, essa é a mensagem que precisamos pregar para os nossos jovens. Na lei, o pecado é contagioso, mas não tenha medo do mundo, porque sob a graça, a justiça é contagiosa. Vamos parar com esta mentalidade de lei. Toque, não prove, não vá, não veja, não esteja aí. Você também pode ser um eremita. Amém? Tenha confiança, você é contagioso. Você é contagioso. Sua justiça. Tocar o impuro tornará o impuro limpo. Amém? Todos somos limpos pelo sangue de Jesus. Posso ter um amém? Aleluia! Quando Deus primeiro deu a lei, você pode perguntar a qualquer rabino judeu, eles vão te dizer que a lei foi dada no primeiro Pentecostes. Sempre, 50 dias a partir da Páscoa, a primeira Páscoa no Egito, os filhos de Israel atravessaram o deserto e eles estavam no Monte Sinai. Exatamente 50 dias Deus deu a eles a lei. E o que aconteceu ao pé da montanha? 3.000 pessoas morreram no primeiro dia de Pentecostes. Sob a graça, Atos capítulo 2, quando no dia de Pentecostes chegou plenamente, Deus não deu a lei, mas o Espírito, e 3.000 pessoas foram salvas. O primeiro mata, mas o último dá vida. Aleluia! Quando pregamos a graça, a vida é concedida ao nosso povo. Amém? Isso é amor. Não é meu amor por Deus, é o amor de Deus por mim. Você sabe, quando eu era pastor de jovens, muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu não digo muitos anos atrás, isso me mantém jovem. Eu ouvia sobre a renovação das águias, e a renovação da águia é literal, amém? Acredita em Deus. Por isso que quando eu era um jovem pastor, eu me lembro de pregar ao meu povo mensagens fortes como: você tem que amar a Deus, vamos lá, o que há de errado com você? Você tem que amar a Deus. O problema de vocês é que vocês não amam a Deus o suficiente. Enquanto eu estou pregando, eu pergunto assim no meu coração, que eu mesmo faço isso?
Não estou loucamente apaixonado por Deus. E ainda assim eu estava pregando isso para o meu povo porque eu não sabia nada melhor. Eu devo dizer que estou apaixonado por Jesus. Você sabe, nós podemos nos sentar em uma mesa, não é uma mensagem, eu sento com o Joe, ainda estamos falando sobre o Senhor. O amor não é uma mensagem, é a nossa vida. Hoje estou desesperadamente, profundamente, irreversivelmente apaixonado por Jesus. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia King James está escrito que nós amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. O desafio então dos nossos púlpitos devem ser revelar o amor de Deus pelo nosso povo. A razão pela qual as pessoas não estão amando a Deus não é porque elas são más. Enquanto a lei for dada, você tem que amar a Deus. Nós temos que revelar a beleza de Jesus. É por isso que é necessário o Espírito Santo para ensinar graça, porque não é necessário o Espírito Santo para ensinar lei. Palestrantes motivacionais que são inseguros fazem isso o tempo todo. É necessário o Espírito Santo para elucidar a beleza de Jesus, as excelências da nova aliança. Amém? Requer o Espírito Santo, não requer o Espírito Santo para ensinar faço bem, recebo bem, faço mal e apanhe. Mas é necessário o Espírito Santo para ensiná-lo graça. Você pode receber o bem que não merece porque Ele mereceu. Aposte nisso, Ele mereceu. Requer o Espírito Santo, amém? Então, na última noite da ceia, Jesus olhou para os discípulos e disse: um de vocês vai me trair. A Bíblia nos fala que Pedro falou, Pedro é sempre o mais rápido no embate. Você tem um Pedro em sua liderança? Não olhe para o lado, não olhe para o lado. Não estou falando da sua esposa, estou falando de você. Tudo bem? Ele é rápido em responder, ele disse: Senhor, se todos te abandonarem, apontando para os outros discípulos, se todos te abandonarem, eu não te deixarei, nunca te abandonarei, e aonde você for, eu seguirei, você sempre será o meu verdadeiro amor. Em outras palavras, o Pedro representa os crentes que se gabam do seu amor pelo Senhor. Então, temos João que estava encostado no peito de Jesus, e naqueles dias a cultura era reclinar enquanto comiam para descansar em seus braços. Então, obviamente, João estava à direita. Uau, que posição, certo? Ele encostado ao peito de Jesus, que imagem! Encostado no peito de Jesus, ele está descansando no amor do Senhor. O peito representa o amor e ele está se gabando do amor do Senhor por ele. Pedro, seu nome significa pedra, que representa a lei, porque a lei foi escrita e gravada em pedras. João, seu nome significa graça. Ele representa todos os crentes que não se gabam do seu amor, mas do amor do Senhor por eles. E creio que temos nesta casa, esta noite, amém? Agora, se você olhar aqui em João, descobrirá que depois que Jesus disse, um de vocês vai me trair, aquele que se gabava do seu amor pelo Senhor, Pedro, teve que gesticular para João, que agora estava encostado no seio de Jesus, e um dos seus discípulos a quem Jesus amava. Agora eu costumava me perguntar por que Jesus amava esse homem em particular, de uma maneira especial, e eu descobri que João é sempre descrito como um discípulo a quem Jesus amava, até que um dia eu descobri que aparece apenas no próprio Evangelho de João. Então o que João estava fazendo? Na verdade, Jesus amou os 12 da mesma forma. João sabia disso. Passei algum tempo com o pastor Joe, o pastor Ray, em um café num lugar, e voltei para o meu hotel. Eu trago sempre um caderno, meu diário, e eu anoto. Hoje eu passei um tempo com três pastores. Estamos neste café. Pastor Ray, 2 pastores maravilhosos, amém? Pastor Ray, pastor Joe, e eu, o pastor que Jesus amava. Agora, o que eu estou fazendo? Estou praticando o amor dele por mim.
Estou consciente dos perdidos. Agora o Senhor nos ama do mesmo jeito. Mas eu estou consciente disso. A Bíblia diz que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Não basta apenas saber mentalmente. Você tem que acreditar que Deus chama. Amém? Paulo personaliza o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por mim. Ele personalizou. Isso é o que precisamos fazer. Quando Jesus disse que um de vocês vai me trair, observe o que fala de Pedro. Aquele que se gabou do seu amor, ele teve que gesticular para João perguntar de quem ele estava falando. Observe a distância com o Senhor. Sempre que você se vangloriar do seu amor pelo Senhor, você se sentirá distante, porque essa é a lei. Pedro teve que fazer um gesto para João perguntar de quem ele estava falando. Então João, a Bíblia diz que eu amo isso, que ele se inclinou de novo no peito de Jesus. É uma imagem da dependência do amor do Senhor. João disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu darei um pedaço de pão. Você sabe que de todos os discípulos, só João sabia o que iria trair Jesus. Quando você está consciente do amor do Senhor por você, você ouve o seu coração bater. Você é levado ao Urim e ao Tumim do sacerdote. Você é levado ao lugar mais próximo do coração de Jesus. Quando você se gaba do seu amor pelo Senhor, você será como Pedro, tendo que fazer gesto. João instintivamente ele sentiu que João estava mais perto. Quando tudo foi dito e feito, Pedro e João, que representam dois tipos de crentes, um que se orgulha do seu amor pelo Senhor e João que se orgulha do amor do Senhor por ele. Antes da noite acabar, o Pedro, que tanto se gabou do seu amor, foi encontrado xingando e negando que ele conhecia Jesus. Mas onde estava o discípulo que se gabava do amor do Senhor por ele? Onde ele estava? Ele estava ao pé da cruz. Quando todos os discípulos não estavam lá, João estava lá. Na cruz, Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava e disse: mulher, eis aí o teu filho. E ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Foi o único que usado pelo mestre. Você quer que Deus te use? Você quer estar no lugar certo, na hora certa? Esteja consciente do amor do Senhor por você. Magnifique o amor do Senhor por você. Esteja consciente do amor do Senhor por você. Cante canções sobre o amor do Senhor, pois você se alimenta do amor de Deus. Você, porque neste momento Ele te ama como se você fosse a única pessoa neste mundo. Amém? Agora, quantos entendem que os mesmos raios do sol caem sobre cada folha de grama? Mas quando você coloca uma lupa sobre uma folha de grama, ela queima. Eu creio que precisamos colocar uma lupa, espiritualmente falando, sobre nossas cabeças, do amor de Deus. Precisamos ter consciência disso, até que nos queime e você acabará sendo usado por Deus por acidente. Você se encontrará ouvindo os segredos de Deus sem esforço, enquanto aqueles que por amor ao Senhor estão sempre sentindo a distância e, portanto, se sentem condenados, condenam os outros, enquanto Pedro chorava por ter negado o Senhor, que o amou, João estava ao pé da cruz. Não é interessante que quando João se gaba do amor do Senhor por ele se encontra amando mais o Senhor? Amém? Amém? Os ministros, o púlpito é o lugar para revelar o amor de Deus. É um lugar para alimentar, não é um lugar para espancar. Se você tiver um problema com alguém na igreja, tenha coragem de confrontar essa pessoa. Não esbofeteie 500 pessoas do púlpito para pegar aquela. O púlpito é para alimentar, sim, a correção. Tudo bem, a exaltação, a disciplina na palavra, mas não é uma surra. Quando Moisés representou o mal a Deus, gritando, batendo na rocha, gritando com o povo, dizendo: vocês são rebeldes.
Deus disse: Moisés, vem aqui. Você não vai entrar na terra, porque você me representou mal. Você me fez parecer duro e mesquinho. Eu sei que eles estão murmurando, mas eu vejo a confiança deles. Você me representou mal. Por quê? Porque você não está entrando na terra. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Amém? Amém. É uma lição de liderança. Você sabe, quando Jesus saiu das águas do batismo, a Bíblia diz, eu amo o jeito que a Bíblia diz, os céus se abriram para ele, e para ele, sempre que Jesus está no meio da igreja, os céus se abrem para ele. Os céus não estão abertos sobre Joseph Prince, abre sobre Jesus. Então, quando saiu das águas, os céus se abriram sobre Jesus. O Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Diz: amado, Filho amado, em quem me comprazo. Logo depois disso, veja, o que eu quero dizer isso a todos os pais aqui. A aprovação do Pai irá capacitá-lo a reinar na vida. Portanto, quando você aprova e fala palavras como você é o meu favorito para todas as crianças, amém? E você capacita para o sucesso. Elas se encontrarão, as tentações da vida elas vencerão, a aprovação do Pai sempre a capacitarão para ter sucesso. E lembre-se de que Jesus ainda não fez um milagre neste momento. Seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. Quando ele saiu das águas, o Pai deu-lhe a aprovação. Ainda ele não tinha feito um milagre. Pensamos que Deus nos aprova porque fazemos mais milagres. Eu tenho mais milagres do que você. Bem, sabe, Deus diz, isso não é importante. Você é importante aos meus olhos. Você é favorecido. Logo depois disso, logo depois que Jesus ouviu aquela voz do seu Pai, o que aconteceu? Depois disso, ele estava no deserto, sendo tentado pelo diabo. Agora você percebeu que o diabo veio até ele. Eu vou tentar fazer como o diabo. É uma causa perdida porque eu estou irremediavelmente salvo. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. E outra vez, se tu és o Filho de Deus. Repara no refrão constante, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Observe que o diabo deixou de fora a palavra amado. Ele deixou de fora a palavra amado. Jesus acabou de ouvir o Pai dizendo: este é o meu Filho amado em que eu me comprazo. E o diabo veio e ele deixou de fora a palavra amado, porque é contraproducente para o diabo lembrar a Jesus que ele é o amado. Aleluia, amém. Lembre-se, Jesus, ele é o amado de Deus. Somente quando, você sabe, as tentações não podem vencer os nossos jovens quando eles têm a sensação de que são amados de Deus. A razão pela qual nossos jovens estão perdendo sua moral, seus valores, não é porque eles são maus ou porque são rebeldes. É porque eles não têm a sensação de que são amados. Olhe para quem está ao seu lado e diga: eu sou amado de Deus. Ei, escute, você tem que estar livre das opiniões dos homens para salvar os homens. Se você depender da opinião deles, você sabe, você me ama, você não me ama. Ei, Jesus me ama, minha esposa me ama. Se você foi rejeitado por alguém, se você ama, se o seu namorado te deixou, ou o que quer que seja, a perda é dele, o prejuízo é dele. Amém? Eu não preciso de ter uma igreja grande, você sabe esse negócio de igreja grande, honestamente, eu não sinto isso. Tire a igreja de mim, eu sou amado de Deus. Amém? Eu nunca medi a minha identidade com o tamanho da igreja. E se um dia eu não for mais pastor? Se você disser, bem, eu sou Joseph, eu sou pastor, isso não estava acontecendo, mas, pastor, lá vai sua identidade, lá se vai sua identidade. A Bíblia diz em Efésios 1 que nós somos aceitos no amado, vamos dar-lhe
o louvor, somos aceitos, altamente favorecidos no grego. Altamente favorecidos no amado. Amém? Louvado seja o Senhor. Você sabe, eu me lembro de anos atrás, quando minha filha tinha cerca de 2 ou 3 anos, e ela teve um ataque viral e ela estava chorando mais de um dia. Então, ela foi ao médico e fez alguns exames de sangue, porque era um vírus incomum, e todos os exames de sangue ninguém conseguia entender. Ela estava chorando, chorando, sabe? A minha filha é tão adorável, ela, quando eu carrego ela, é gordinha, ela tem marquinhas como a mãe. E você sabe, quando eu a vejo chorar, eu prefiro sair do que a ver chorar. Eu não aguentava mais, e um dia ela estava chorando, chorando, e finalmente eu disse à minha esposa: apenas cuide dela, eu vou ali no quarto buscar a Deus sobre isso. Eu me ajoelhei, chorei, e ainda pude ouvi-la chorando. E ela estava chorando há mais de um dia. Então eu chorei quando eu ouvi minha filha chorar, porque simplesmente eu desabei e disse: Senhor, por favor, eu preciso de uma revelação. Eu amarrei, eu soltei, eu acelerei, eu xinguei, expulsei, fiz tudo que eu sabia, e eu confesso, minha face estava azul, mas não está funcionando, Senhor. Eu simplesmente caí diante do Senhor e disse: fala comigo, fale comigo. A minha Bíblia estava aberta na minha frente, em Gênesis 22, a famosa história de Abraão oferecendo Isaac. E algo sobre a história que me atraiu, eu continuei lendo e disse: Deus disse a Abraão: pegue agora seu filho, seu único filho, o filho que você ama. Deus está realmente pressionando. Leve o teu filho, seu único filho, o filho que você ama, e oferece como holocausto. Agora, pare por um minuto. Abraão teve 2 filhos. Havia Ismael e então Isaac. E ainda assim Deus diz: pegue seu filho, seu único filho. Então, isso realmente significa algo mais do que o filho de Abraão. É toda a imagem que existe sobre o Filho único de Deus. E como Isaac pegou a lenha nas costas, subiu a montanha, o que você vê? Faço nova todas as coisas. Você vê o Filho de Deus subindo a colina do Calvário. Amém? E quando Abraão estava quase matando seu filho, Deus disse: pare, Abraão, Abraão, não coloque sua mão sobre o menino. Agora eu sei que você me teme, você me honra, você me ama, porque você não negou seu filho único. De modo que hoje, quando olhamos para Jesus, o que ele fez por nós, pelo amor de Deus por nós, podemos dizer a Deus: agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não negou seu filho, seu único filho. E a Bíblia diz que quando Abraão olhou para trás, ele viu um cordeiro preso em um arbusto. Você sabia que o Monte Moriá, onde aconteceu essa história, na cordilheira mais alta do Monte Moriá em Israel, hoje é o Monte Calvário? Então Abraão olhou para trás e viu a cruz que Deus daria ao seu filho, seu único filho, e ele nunca quis Isaac de qualquer maneira. Aleluia. Jesus disse que Abraão se alegrou ao ver ao seu dia. Abraão acreditou no mesmo evangelho que você e eu acreditamos. Ele viu a cruz, ele viu Jesus. E no momento que eu vi que, pela primeira vez, a propósito, existe um princípio de interpretação na Bíblia chamada a primeira menção. Pela primeira vez, sempre que o assunto é mencionado, pela primeira vez, há algo de significativo. Você sabia que neste capítulo a palavra amor é mencionada pela primeira vez? O filho que você amou tem a ver com Jesus. Você sabia que a palavra adoração é mencionada pela primeira vez neste capítulo? O menino e eu iremos adorar. Tem a ver com a cruz. Quando você está cheio de Jesus e o que ele fez, a adoração transborda. E quando eu sinto o amor de Deus, e agora eu chorei quando eu li isso, não mais por minha filha, mas por todo
o caso de amor de Deus que Ele tem conosco, e Ele desistiu do seu próprio filho. Eu chorei, porque o amor de Jesus foi revelado tão claramente. E no momento que eu senti o amor de Jesus por mim, você sabe o que aconteceu? Minha filha parou de chorar. E desde então ela está bem. Agora, ouça, tem um ponto que eu quero enfatizar na Bíblia, e a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Por muito tempo me ensinaram que quando você ama os outros, sua fé irá trabalhar. E honestamente, isso é uma esteira sem fim. A fé funciona quando você percebe o quanto Deus te ama. A fé funciona por amor ágape. Esse é o amor de Deus por você, e não o seu amor por Ele. Você percebe o quanto Deus te ama, a fé funciona. Tente conjurar a fé. Veja o amor de Deus e a fé estará lá. A fé funcionará. Amém. Pobre Pedro. Ele teve boas intenções. Aqui um fato sobre Pedro se gabando do seu amor pelo Senhor. Agora ele está negando e jurando. E o galo? Faz isso, sou como um galo sul-africano. A Bíblia diz que ele chorou lágrimas amargas. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, não é interessante, a Bíblia diz que, escute, você sabia que antes de Jesus morrer, ele disse que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai? Antes de morrer. Pedro negou com xingamentos e palavrões, e no entanto, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus disse, vá e conte aos meus discípulos, Pedro. Nome de Pedro foi mencionado especificamente. Para descobrir o incidente, onde eles estavam? Na praia, perto do lago da Galileia. E Jesus apareceu em sua forma ressuscitada, e os discípulos estavam pescando. Então Pedro percebeu que, na verdade, foi João que percebeu primeiro. E a Bíblia diz que Jesus disse, você pescou alguma coisa? Não pescamos nada, jogue sua rede do lado direito do barco. Eles pegaram tantos peixes e dessa vez a rede não se rompeu. Então João disse, é o Senhor. E Pedro pulou na água para ir até Jesus. Agora ouça, sempre que você se gabar do amor do Senhor por você, você terá um pouco a percepção rápida, discernimento rápido, você verá o Senhor mais rápido do que qualquer outra pessoa. Foi João quem viu, quem percebeu que era o Senhor. Então Pedro, você sabe, sempre imprudente, nadou, sem pensar, apenas nadou. E quando ele veio a Jesus, ele não sabia o que fazer. Meio que com vergonha, ele viu que Jesus preparou o café da manhã para eles. E não é maravilhoso? Pare e pense. Jesus ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Investido de autoridade do céu e na terra. E o que ele fez? Preparou o café da manhã. Às vezes alguns de nós são muito espirituais para preparar o café da manhã. Vida ressuscitada é mostrada na preparação do café da manhã. Amém? Ele diz, traga o peixe que você pescou. Ei, espera um minuto. Eles ficaram no banheiro a noite toda, eles não pegaram nada. Muitas vezes Deus vai dar crédito a você. Ele vai dizer sua fé. Mas na verdade, o Senhor pegou o peixe. Mas ele diz, traga o peixe que você pescou. Ele te dá graça para você fazer o que você faz, e quando você usa a graça que Ele dá, Ele te recompensa por você ter usado a graça que Ele primeiro lhe deu. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Ele é um Senhor tão maravilhoso. Você conhece as palavras mais fortes de Jesus? Ouça, algumas pessoas dizem que o pastor Príncipe ou Joel Osteen deveriam pregar ardente duro como Jesus. Poderiam dizer coisas como raça de víboras. Mas você notou que ele reserva as suas palavras mais fortes apenas para os fariseus? Jesus nunca chamou uma prostituta de pária social ou raça de víboras, nunca. Ele chama de filha. Filho, seus pecados estão perdoados. Todos eles vieram tomar café,
e estava tudo quieto, como se Pedro tivesse sido demitido. Jesus convidou todos para sentar, venham, jantem. E eles estavam comendo no final do café, e ele vira para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Agora no grego a palavra amor é ágape, amor, Deus, de Deus. Amor sacrificial, é o amor de Deus, a forma mais elevada de amor, ágape. Jesus usou aquela forma mais elevada de amor: Pedro, você me ama? Pedro, mais humilde agora, ele disse: Senhor, ele usou uma palavra grega diferente. O Senhor sabe que eu te filio, significa eu gosto de você. Pedro aprende a lição, então Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Houve silêncio por um tempo, então Jesus se virou novamente e disse: Pedro, você me ágape? Você me ama? Com qual? Com aquele tipo de amor que você se gabava? Eu te seguirei, eu me sacrificarei tudo por você. Você me ama assim? E Pedro disse: Senhor, você sabe que eu só gosto de ti. E no seu nível Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. E finalmente Jesus disse: Pedro, Jesus desceu ao nível de Pedro: Pedro, você gosta de mim? Você gosta de mim? E Pedro disse: sim, Senhor, você sabe todas as coisas. Senhor, você sabe que eu gosto de ti em um nível mais baixo. E ele disse: está tudo bem, apacenta minhas ovelhas. Porque, Pedro, agora você sabe que não é o seu amor, é o amor que eu tenho por você, é o meu amor. É o meu amor por você. Por você. É o amor dele por você. Você sabe que algumas coisas que você sabe, quando eu leio a Bíblia, eu não gosto de ler superficialmente, eu gosto de entrar nas pepitas. Você sabe que eu amo os significados dos nomes na Bíblia, os significados de números na Bíblia. Você sabe que compartilhamos no primeiro culto que Jesus foi... Ele estava indo a caminho da casa de Jairo para curar sua filha, quando ele foi tocado pela mulher do fluxo de sangue. A igreja tem que ser curada antes que a nova geração seja ressuscitada. Mas quando ele estava lá na casa de Jairo, sabe quem ele trouxe? 3 discípulos: Pedro, Tiago, João. Pedro significa pedra, a lei. Tiago significa suplantar ou substituir. João significa graça. A pedra foi substituída pela graça. Essa é a mensagem que ressuscitará esta próxima geração de mortos. Nossos jovens não estão liderando igrejas, não porque eles são maus, não porque a internet é poderosa, mas porque o amor de Deus não foi revelado. O evangelho, o verdadeiro evangelho não foi pregado. Quando pregarmos o verdadeiro evangelho, eles virão correndo, porque todo jovem está procurando pelo amor verdadeiro. Um dia eu li o famoso Isaías 53, o famoso capítulo messiânico, Isaías 53. O sofrimento de Jesus, a sua paixão. Eu li a frase que me confundiu por um tempo. Ele disse que o Senhor agradou moer o seu filho. A palavra moer ali, em hebraico, é esmagar seu filho. Aprove a Deus esmagar o seu filho. Eu não consegui entender que no mesmo capítulo chama Jesus de braço do Senhor. Então diz, está escrito: a quem se revelou o braço do Senhor? Jesus é o braço do Senhor. Então Jesus é tipificado ali como o braço do Senhor, e isso fica no mesmo capítulo que está escrito que agradou o Senhor esmagá-lo. Jesus, eu não consegui entender isso. Como Senhor, eu posso entender o fato de você nos dar o seu filho, eu entendo, mas você agradou moê-lo, esmagá-lo, eu não consigo entender. Como isso pode agradá-lo? Alguns dias depois disso, depois de orar, fizemos nosso passatempo singapuriano, e isso é fazer compras, comer. Então trouxe minha esposa, minha filha tinha cerca de 3 anos, naquela época, e nós estacionamos em um estacionamento distante do shopping, porque estava bastante cheio. Então estacionamos ao lado de fora e afastamos e andamos até o shopping. Não é problema,
porque suas mãos estão livres. Você esquece quando estaciona longe que você tem que voltar pelo mesmo caminho. Então minhas mãos estavam livres, tudo bem? Wendy, minha esposa, suas mãos estavam livres, nós estávamos felizes indo para o shopping para passar nossas férias, os nossos momentos curtindo nós mesmos, mas no final das compras, a minha esposa pôde comprar. Eu estava com as mãos cheias de sacolas. Eu estava cortando os meus dedos e ela estava com as mãos ocupadas. Jéssica estava cansada. E ela já teve um dia, você sabe, quando as crianças se cansam, elas ficam irritadas com tudo. Bem, você não deve discipliná-los quando eles estão mal-humorados, porque estão cansados. Então eu carreguei minha filha, eu tentei equilibrar em uma mão e carreguei a minha filha em outro braço. E ela adormeceu quase que imediatamente. Eu pude ouvir sua respiração pesada. Ela parecia tão tranquila e então, de repente, eu percebi a distância até o estacionamento. Percebi que meu braço estava começando a ficar dormente. Você sabe, quando a carrega e ela era bastante menina toda arredondada. E meu braço estava dormindo. E eu disse, acho que eu não vou conseguir, tenho que segurar isso. E a Jéssica, eu quero dizer, quando essas mãos já estavam ocupadas, a Jéssica estava tão tranquila. E eu não queria acordá-la e colocá-la no chão, porque papai a ama demais. O pior estágio é depois de que sua mão adormece, o próximo estágio, alfineta igual agulhas, que era realmente o esmagador. Agora, de repente, enquanto eu caminhava ou lutava para chegar ao meu carro, a Jéssica estava dormindo tranquilamente, porque papai a ama demais para acordá-la. Prefiro esmagar meu braço do que acordá-la. Então eu vi, porque agradou o Senhor esmagar o braço, Jesus, por causa do seu amor por você. Amém. Quando Jesus foi pendurado na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? E a Bíblia diz que ele gritou bem alto, para que todos saibam que ele foi abandonado. Agora, eu disse na minha primeira reunião que Jesus nunca se dirigiu ao seu Pai em toda a sua vida terrena como Deus. Nunca, é sempre Pai. Na cruz foi a primeira vez que ele se dirigiu ao seu Pai como meu Deus. Por quê? Porque ele estava tomando o nosso lugar. Ele gritou porque você me abandonou, para que todos saibamos que ele abandonou, para hoje eu e você podermos dizer: Pai, por que você me abençoou tanto? E esta palavra, Pai, não é a palavra que usamos, você sabe, de uma maneira muito formal, Pai. A Bíblia diz que não recebemos mais o espírito de medo do Antigo Testamento, o espírito de escravidão, mas nós recebemos o espírito de filiação que clama: Abba, Pai. E Abba, literalmente, o Espírito Santo traduziu, ele quer que saibamos que não é apenas Pai, é Abba. Quando você vai a Israel e vê as crianças brincando no parquinho, você vai ouvir as crianças correndo e gritando: Abba, Abba, que significa papai, papai. Esse é o espírito da nova aliança. Quando a minha filha tinha pesadelo naqueles dias, ela acordava chorando. Ela não dizia: pastor Joseph Prince, ministro da igreja New Creation Church, venha me ajudar, se apresse, venha, porque eu tenho um pesadelo. Não! Ela gritava: papai! E essa era a oração suficiente para eu me apressar. E se houvesse um monstro, eu faria esse monstro sangrar. Não pressione e segure. Papai é um amigo. Jesus desistiu da sua posição para tomar o nosso lugar na cruz como um pecador, para que você possa tomar o seu lugar
um favor diante de seu pai e chamar ele de pai. Você sabe, eu fico um pouco preocupado quando eu ouço as pessoas ensinando os nomes de Deus. Eu ensino os nomes de Deus. Eu tenho uma série sobre Yahvé, Elohim, El Shaddai. Eu tenho uma série sobre isso. Eu acredito que ensinar sobre os nomes de Deus, mas Jesus veio revelar papai. Entre as crianças judias, Abba. Sim, ele é o Shaddai, é o Elohim, Yahvé, assim como Jéssica pode dizer, ele é o presidente da New Creation Church, amigo de Ray Macaulay, mas ele é meu pai. Ô pastor Prince, você deve ter o temor reverencial do Senhor, você deve ensinar as pessoas o temor do Senhor. Se você não veio na reunião anterior, houve uma pergunta, o que é o temor do Senhor? Gostaria da definição de Jesus? Ele citou Deuteronômio na tentação do deserto. Quando o diabo disse, se você prostrado me adorares, Jesus respondeu, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito. Ele estava citando Deuteronômio, mas quando você vai para Deuteronômio, você descobre que não diz adoração, diz temerás o Senhor. Então Jesus definiu o temor do Senhor como adoração a Deus. Ouça. Se você ensina aquele tipo de escravidão novamente, de temer a Deus da maneira do Antigo Testamento, não há intimidade com o pai. Se você ensinar, o que vai acontecer? Ouça com atenção. Sempre que um pai instilar medo em uma criança, em relação ao pai, é uma questão de tempo. A criança vai odiar o pai. Se eu instilar medo em meus líderes, é uma questão de tempo. Eles vão me temer e me odiar. E o que estamos fazendo? Estamos instilando medo em nosso povo em relação a Deus. O espírito do Antigo Testamento, escravidão novamente ao medo, que você não recebeu. Sim, você recebeu o espírito de filiação. Devemos clamar, Abba, Pai. Amém. Pastor Prince, como você pode dizer que eu sou justo sem minhas obras? Eu vou te dizer a resposta, se você puder me responder primeiro, como é que Jesus se tornou pecado? Sem as obras. Ele tomou o seu lugar e você está tomando o lugar dele. A troca divina, você não merece nenhuma bênção, ele não merece nenhuma maldição, mas ele tomou o seu lugar. E você tomou o lugar dele. Ele recebeu sua maldição, que ele não merecia, para que você e eu possamos ser abençoados por Deus, embora não mereçamos. Graça. Você sabe, Jesus disse, portanto, meu Pai me ama porque dou minha vida. Agora, quando eu li que sabemos que o Pai amou Jesus o tempo todo, o que Jesus quis dizer quando ele diz, portanto, meu Pai me ama porque eu dou a minha vida. Agora, assim como Jéssica, eu amo o tempo todo, mas há momentos em que ela faria algo realmente doce, ela desenharia uma figura minha e você sabe que está tudo fora de forma, você não é perfeito, mas quando ela faz algo assim, naquele momento, eu a amo de uma maneira especial, sabe? O Pai amou Jesus o tempo todo, mas quando ele deu a vida na cruz, o Pai nunca o amou mais. Portanto, meu Pai me amou porque eu dou a vida. Você sabe quem é aquele cujo coração foi partido na cruz? Não apenas Jesus, o Pai. O pai teve que virar as costas para o seu filho. Ele chorou, meu Deus, por quê? Ele tomou o nosso lugar e agora ele olha para todos vocês e diz, Pai, bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. O Pai rasgou o véu, o mesmo sangue que rasgou o véu, tirou seus pecados para você vir de uma só vez. Então o Pai virou as costas, e as costas de Deus representam a maldição,
e os relâmpagos de julgamento, mas a face de Deus representa as bênçãos, favor, graça, misericórdia. Bem-vindo ao lar. Você sabe, nestes últimos dias, sabemos que existem todos os tipos de gigantes. O que é preciso para derrubar um gigante? O que é preciso para derrubar um Golias? Levar um Davi. Você sabe o significado de Davi? Seu nome é amado. É preciso alguém que saiba que é amado por Deus para derrubar os filisteus. Para derrubar os gigantes em sua vida, você tem que ter um sentimento que você é um amado de Deus. Amém? A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, já estamos encerrando, e nisso é perfeito o amor para convosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Neste mundo. Eu disse que como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Você não deve mais perguntar se eu sou aceito pelo Pai. Não. A pergunta é se Cristo é aceito pelo Pai. Se Cristo é aceito como Ele é, eu também sou neste mundo. Você não precisa se perguntar. O diabo adoraria vir até você e torná-lo introspectivo. Ele ama que você se ocupe consigo mesmo. Ele vem a você e diz, você leu um capítulo, fulano de tal leu 3, todos os dias. Você orou 50 minutos, fulano de tal orou 1 hora. Nunca é suficiente. O diabo apontará para você os seus erros e até o que você faz certo, ele vai dizer que não é suficiente. Ele está sempre acusando, te acusando. Mas ei, o diabo quer que você foque em você. Mas Deus quer que você foque em Jesus, porque como Jesus está à direita do Pai, você também está neste mundo. Se Jesus é aceito pelo Pai, você também é. Se Jesus está sob o favor de Deus, você também é. Sabe, quando você vê que Deus não está olhando para você para julgá-lo, Deus está olhando para o homem perfeito à sua direita para julgá-lo. Como ele é, você também é. De todas as maneiras, quando o diabo vir até você e apontar suas fraquezas, sabe, fale para ele. Não, este não sou eu, vá até Jesus. Veja, se você encontrar qualquer falha, se você olhar para todas as direções, você verá vislumbres de excelência e de perfeição. Como ele é, assim somos nós neste mundo. Amém? Você sabe que os pastores, venham aqui rápido, eu quero encerrar com isso. Esses são todos de Singapura, caras bonitos. E eles têm famílias maravilhosas, eles também são pais. Esse daqui vai ser o cordeiro. E ele vai ser o sacerdote. Eu vou ser o ofertante, tudo bem? Eu trago o meu cordeiro e quando eu levo ao sacerdote, o sacerdote representa Deus, tudo bem? Ele representa Deus Pai. Seus olhos são os olhos de Deus, por assim dizer, ele representa Deus. Repare que ele não olha para mim. Eu pequei, por isso eu trouxe o cordeiro. É redundante ele olhar para mim. A pergunta hoje não é quão bom você é, quão bom é o seu cordeiro. Sim, diga, quão bom é o seu cordeiro, para que os olhos de Deus não olhem para mim. É redundante, ele sabe porque eu estou lá, eu estraguei tudo. É por isso que eu preciso de um cordeiro. Você sabe o que o sacerdote faz? Ele examina o cordeiro. Legal? Tudo bem? Legal? O cordeiro é perfeito? Ele não me examina. É redundante me examinar. E ainda nas igrejas, examine seu coração. Examine o cordeiro. Se ele está bem, levante a mão e adore. Então, tudo legal sem defeito. Ele me dá a faca. Bem, antes, veja o que acontece. Eu tenho que colocar, eu sou ocupado, tudo bem? Eu tenho que pôr as minhas mãos para me identificar com o cordeiro. Duas coisas acontecem quando eu coloco minhas mãos sobre o cordeiro. Meus pecados são transferidos para o cordeiro inocente.
E a segunda coisa, a inocência e a justiça do Cordeiro são transferidas para mim. Meus pecados vão e sua justiça vem para mim. Então ele me dá a faca, eu mato o cordeiro, ele está morto. O sacerdote corta, oferece ele como uma fragrância doce e cheirosa. Sempre que você fala sobre a cruz, sempre que você fala sobre Jesus, a igreja de Deus sente um cheiro, um aroma, lembrando-se da obediência do seu filho, o amor do seu filho por ele. Amém? Ei, escute. Você nunca saberá o quanto Deus te ama, até que você saiba o quanto Deus ama o seu filho, porque ele deu o seu filho por você. Então, enquanto o fogo sobe, ele está queimando. Veja, agora eu vou embora com algo que eu nunca tive. Justiça. Eu me tornei um ganhador. Quando eu vim, eu estava vazio, mas por causa do sacrifício do cordeiro, eu saí com muito mais. E quando eu vejo o cordeiro queimando, eu digo: esse é o meu julgamento, essa é a minha morte, eu vou embora debaixo das bênçãos do cordeiro. Aleluia. Sob o favor de Deus, eu tenho algo que nunca tive antes, e é por isso que a Bíblia chama o nosso evangelho de muito mais. Amém? Dê a eles uma salva de palmas. Ouça, hoje Deus não está olhando para você e dizendo: olhe para os seus pensamentos, olhe para as suas emoções, olhe como você está se comportando, olhe o que você acabou de dizer. Deus não está dizendo para você ser introspectivo. Você sabe, olhe para Jesus. E de todas as maneiras que você o vê, veja a perfeição. O homem é legal. Quando vieram prender ele no jardim, ele disse: quem vocês procuram? E eles disseram: Jesus de Nazaré. E eles trouxeram armas, e a Bíblia diz que Jesus se adiantou e disse: sou eu, o nome de Deus. E todos eles caíram. E é por isso que ele diz: nenhum homem tira minha vida, eu dou. Jesus não foi assassinado. Ninguém pode tirar sua vida, ele deu sua vida por você. Ele deu sua vida por você. E depois que todos caíram, ele disse: sou eu, e todos eles caíram com suas armas. Ele esperou que se levantasse para prendê-lo. Você me encontrou, deixa o resto ir. Legal, cara. Jesus, roubado o veludo, servo, rei, mansidão, majestade. Quando ele é firme, não é duro. Quando nós somos firmes, nós machucamos as pessoas. Quando Jesus é manso, ele não é mole. Quando somos gentis, as pessoas andam sobre nós. Jesus é todo adorável, como ele é. Assim é que Deus te vê neste mundo, hoje. Deus não está olhando para você como você. Como Deus vê Jesus, ele vê você. Amém. Você sabe, quando Davi desceu no vale de Elá para enfrentar Golias, todas as esperanças e aspirações de Israel se concentraram naquele menino de 17 anos, e que os representava, e se ele vencesse, era invicto. Uma pequena pedra subiu, e o gigante caiu. Sua vitória foi a vitória de Israel. Um filho maior de Davi chegou. Sua vitória é a nossa vitória. Somos mais que vencedores em Cristo. Amém? Você sabe, a Bíblia diz que quando Davi decapitou a Golias, e ele sabia como avançar, ele pegou a cabeça de Golias, trouxe até Jerusalém. Aí não é um relato bíblico, a Bíblia não diz o que ele fez com a cabeça de Golias. Algo interessante nas fontes rabínicas, as fontes rabínicas judaicas dizem que Davi enterrou a cabeça de Golias em Jerusalém. O evento de Golias e a batalha foi fora de Jerusalém, mas ele trouxe a cabeça para Jerusalém, porque as fontes nos dizem que ele enterrou a cabeça em um monte chamado Golias. O monte de Golias. Mais tarde tornou-se Gólgota, Calvário. O maior filho de Davi seria crucificado, esmagando um Golias maior sob seus pés.
Aleluia! Como Ele é. Sua vitória é a sua vitória. Você não precisa lutar. Ele lutou. Sua vitória está embrulhada nele. Como Ele é. Você também é. O diabo adora vir até você e dizer, olhe para os seus pensamentos. Você se chama de crente? Se chama de pastor? Há 20 anos, como pastor, você ainda tem esses pensamentos? Ele quer que você foque em si mesmo. Essa é a hora de parar e dizer, não. Deus não está olhando para mim como eu. Deus está olhando para Jesus Cristo como eu. E como Ele é, eu também sou neste mundo. Amém? O diabo vai ver Ele. Aleluia. Vou terminar com isso. As raposas têm covis, os pássaros do céu têm ninho. Jesus disse, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vê aquela frase, deitar a cabeça? É uma frase muito única no grego, raramente é usada. Então Jesus, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Aquele que colocou o universo no lugar, que criou fogo, diamantes, ele criou todas as coisas, a riqueza do universo, ele não tem lugar para reclinar a cabeça, ele não tem onde descansar. Agora veja isso, finalmente na cruz, a Bíblia diz em João 19, quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado, toda dívida cancelada, todo pecado perdoado, todas as reivindicações de Deus satisfeitas plenamente, a justiça divina, justiça satisfeita. Ele gritou, está consumado. E a Bíblia diz que, inclinando a cabeça, ele entregou o Espírito. Agora, olha aqui, quando alguém é crucificado, ouça, é depois que eles morrem, a cabeça cai. Mas Jesus inclinou a cabeça primeiro. Depois entregou seu espírito. Como um rei, a palavra desistir é descartada. Como um rei, ele dispensa o súdito. Ele dispensou seu espírito agora. Aquela frase inclinando a cabeça é exatamente a mesma frase que você encontra. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas finalmente, na cruz, quando ele terminou tudo, em amor para você, ele finalmente encontrou o lugar de descanso. Ele encontrou o seu descanso, salvando você, amando você, curando você, abençoando você. Ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Dê a ele o louvor. Vamos. Dê a ele o louvor. Aleluia. Aleluia. Get your copy of Tongues, our God-given gift 2-CD audio series, as a thank you for your gift of any amount to the ministry today. In this powerful series by Joseph Prince, learn about the benefits of this grace gift that will cause you to experience God's healing, protection, and practical supply in every area of your life. The Lord gave us the gift of tongues. It's a grace gift. It's a gift whereby you can live your life and still pray effortlessly. The more you pray in tongues, you'll be on the right frequency, and you're strengthening your spirit to know what God is leading you in. And for a gift of $75 or more to the ministry, you will get the Language of Heaven package that includes a 3-DVD album and a booklet on praying in the Spirit. Want to live stronger, healthier, and wiser? Through this God-given gift of His heavenly language, experience how the Holy Spirit helps you pray perfect prayers and see God's wholeness, wisdom, and perfect peace manifest in your life. Don't miss this limited time offer. Request your copy at josephprince.org or call us at 1-877-901-4300 today.